Muito bem, para você que acompanha a programação da TV todo dia, eu trago as informações do esporte, finalizando a semana, vamos trazer aqui as informações do esporte para todo mundo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, que tem rodada nessa sexta-feira, tem rodada também no sábado, no domingo não tem rodada por conta das eleições. E vamos trazer também informações de outros esportes. A primeira que eu trago é sobre a brasileira, que está na WNBA, isso mesmo, e ela foi uma das... Ela está, né, na WNBA, Camila Cardoso, ela foi eleita para o time das melhores calouras no ano. A terceira escolhida do draft da Liga, a brasileira integra o All Rock Team, com melhores novatas da temporada. A pivô, que pertence ao Chicago Sky, Camila Cardoso, foi escolhida para integrar a seleção das melhores calouras da temporada de 2024 da WNBA. A brasileira de Montes Claros, de 2,1 metros, teve uma média de 9,8 pontos e 7,9 rebotes por jogo em 32 partidas pela franquia. Um dos destaques da equipe, a jogadora chegou a 22 pontos, seu recorde da carreira na partida contra o Minnesota Lynx em setembro. A sua colega de time, a Angel Reese, fenômeno do Indiana Fever, a Clark, também estão nessa lista que integram as melhores calouras aí da WNBA. Também a mineira, né, de 2,1 metros, teve um ano de estreia brilhante pela maior liga de basquete feminino do mundo. Apesar de não ter conseguido ir aos playoffs com o Chicago Sky, a pivô se tornou a brasileira com mais duplos em uma única temporada em setembro. Então, parabéns a Camila, ela que faz parte então das 3 melhores calouras da WNBA, que é a NBA feminina, no caso, né? Woman NBA, tá certo? Então, essa informação do basquete para vocês que nos acompanham aqui. Bom, a gente fala agora do futsal. O Brasil tem uma final pela frente no Mundial de Futsal que está sendo disputado no Uzbequistão e a final será contra eles, Los Hermanos, os argentinos. Pela primeira vez na história o Brasil vai fazer uma final contra a Argentina em mundiais. Isso mesmo, Brasil enfrenta a Argentina. A Argentina acabou se classificando nessa última quinta-feira lá no Uzbequistão, passando pela semifinal, e agora pega o Brasil domingo, meio-dia, né, horário de Brasília, para você quiser acompanhar. O Brasil então joga ao meio-dia final contra a Argentina. É a primeira vez que as duas equipes se enfrentam que as duas seleções, né, se enfrentam em uma final de mundial, tanto no futsal como em qualquer outra modalidade que um evento mundial, digamos assim, viu? Bom, então boa sorte à seleção brasileira de futsal, que não perdeu nenhuma partida até o momento. O Brasil só goleou apenas aí nas últimas, quartas de finais, semifinais, que o Brasil teve um susto, mas logo conseguiu se recuperar, o time comandado pelo Marquinhos. Bom, a gente fala agora a respeito do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira teremos um jogo único, 9 da noite, Grêmio e Fortaleza. Na quinta-feira tivemos 2 jogos pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, 2 partidas. Uma delas não foi muito boa para o Corinthians, não. O Fluminense derrotou o Cruzeiro por 1-0 e isso fez com que o Corinthians se afundasse ainda mais na zona do rebaixamento. O Fluminense, com a vitória, conseguiu escapar da zona do rebaixamento por enquanto, mas o Flu, que é sob o comando, do técnico Mano Menezes, tem ainda uma partida a menos. E, por incrível que pareça, conseguiu sair da zona do rebaixamento contra a equipe do ex-técnico do Fernando Diniz, que hoje está no Cruzeiro. Então venceu por 1-0 a equipe do Fluminense contra o Cruzeiro. Outra partida da rodada também foi entre Criciúma e Atlético Goianiense, 2-0 para o Criciúma, que deu aquela respirada, e o Atlético Goianiense se afundou ainda mais no Campeonato Brasileiro. A gente vai ter o complemento da rodada no sábado agora, a 29ª rodada, por conta de que no domingo não teremos rodada e sim eleições, as eleições municipais que acontecem em todo o Brasil. Então a gente não tem rodada do Brasileirão da Série A. Os jogos vão ser todos neste sábado, os que restam. Às 4h30 da tarde teremos Red Bull Bragantino e Palmeiras. Palmeiras querendo tomar a liderança do Botafogo, que enfrenta o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. O Atlético bastante pressionado, está muito próximo da zona de rebaixamento. Precisa vencer para não bobear e entrar na zona do rebaixamento. Ao mesmo horário teremos Atlético Mineiro e Vitória jogando na MRV Arena. O Bahia pega o Flamengo, é a estreia do Felipe Luiz como técnico do Flamengo
no Campeonato Brasileiro, tá? O Corinthians pega o Inter de Porto Alegre às 19 horas na Neoquímica Arena. O Cuiabá enfrentará o São Paulo às 19 horas lá em Cuiabá. E fechando a 29ª rodada, a equipe do Vasco da Gama contra o Juventude às 9 da noite. Bom, só para a gente dar um pitaco aqui, nesse sábado também, 5h30 da tarde, teremos um jogo bastante importante para o time da Ferroviária aqui do nosso estado de São Paulo. A Ferroviária, caso vença, né? Caso vença o Ipiranga de Erechim no Rio Grande do Sul, jogando em Araraquara, ela vai estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque ela tem 7 pontos, está na terceira posição e os 2 primeiros se enfrentam. Então, podemos ter Ferroviária na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Basta a Ferroviária vencer a partida e aí não depende de mais ninguém. Se a Ferroviária empatar, tem que torcer para as duas equipes que estão no topo da tabela, no caso o Atlético de Minas e o Londrina, que se enfrentam, um dos dois vencer, né? Se a Ferroviária empatar, ela vai a 8 pontos. E aí, se Atlético e Londrina empatarem também ficam com 8 pontos, só que na frente da Ferrinha. Então a Ferrinha, se empatar a partida, que vai ser no mesmo horário, precisa torcer para ter um ganhador na partida entre Londrina e Atlético, o jogo em Minas Gerais. Então podemos ter mais um time paulista no ano que vem na Série B do Campeonato Brasileiro e aí vai ficar tudo muito bem equilibrado para o nosso estado, tá certo? Bom, aqui as informações do esporte para todo mundo que nos acompanha. Então, você ficou muito bem informado aqui agora, viu? A gente se encontra na próxima. Um abraço.